Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live, mas antes disso, só um momento. Agora sim, com a água aqui. Hoje o setup tá diferente, né? Estou em consultoria hoje, mas não poderia deixar de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, analisar, né? Mas alguns dados. Então, o benefício disso é você que está no início, você que está começando aí a sua trajetória na área dos dados, você já consegue entender melhor como que faz as análises, como que isso agrega quando você pensar numa consultoria, quando você pensar aí no faturamento acima de 10 mil reais por mês, não é? Então, juntos nós vamos aprender aqui como tirar a estratégia dos dados, isso é muito bom. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Isaac Micael, eu sou cientista de dados, sou consultor em ciência de dados, hoje eu estou no cliente, sou empresário também, sou sócio de uma empresa de ferragens, tenho a própria consultoria também, mas não tenho sociedade, nela eu sou sozinho, assim, na linha de frente, né, tirando a operação. E eu acredito que você que pensa em estruturar sua consultoria, por mais que já ainda está no começo, ou melhor dizendo, se você já tem a experiência de 1 a 3 anos, já é bom começar a pensar aí na sua consultoria, pensar no faturamento acima de 10 mil reais. E olha só, a live hoje, dia 18 de dezembro, no dia 17, ontem aconteceu aí o final do Mundial de Clubes da FIFA, eu não sei o nome muito bem, onde o Flamengo, eu vou pensar, eu não sou flamenguista, mas eu vou pensar aqui no quesito da bandeira Brasil, ele infelizmente perdeu. E olha só que interessante, aliás, como eu não estou no setup aqui muito confortável, né? Não estou muito acostumado, eu vou desligar minha webcam, vocês vão ver minha tela, mas eu vou estar por aqui falando muito. E olha só, se nós observarmos, calma aí, deixa eu tirar essa propaganda daqui, olha só, isso daqui está girando o, as notícias, né? Esse daqui é o goleiro, não sei pronunciar muito bem, Safonov, acredito que seja isso, Safonov e tal, algoz do Flamengo, toalha mágica, por que isso? Olha só, pessoal, aqui fala, olha só, cadê? Ah, não é essa reportagem, deixa eu, Safonov. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vi, aliás, rapidamente aqui para vocês. Deixa eu ver se foi nessa daqui. Ó, olha só. Olha que interessante. Imagens circulam nas redes sociais, no entanto, mostram que o goleiro usou uma cola, tá vendo? Guardada na toalha de rosto e consultou a cada cobrança antes de defender nas penalidades. Olha que interessante. Vamos dar mais uma olhada aqui nas notícias. A gente percebe que, olha só, ó, a gente percebe que ele tava ali com uma análise de dados impressa. Olha que loucura. Então, antes que cada jogador fosse bater ali, o goleiro, ó, olha isso, pessoal. O goleiro ele tinha as informações. Vamos ver esse vídeo aqui, será que abre? Ah, olha só, alguém passa pra ele, ó. E aí, ok, pensando nisso, pessoal, nós vamos então analisar alguns dados, tá? Deixa eu jogar minha webcam aqui de novo. Nós vamos analisar alguns dados para entender como que a gente poderia extrair a mesma análise que o Safonov, acredito que seja assim que fale, conseguiu
analisar e levar isso pro jogo do Flamengo, tá bom? Os dados aqui, eles são os dados... É um dataset sintético, então ele é com base na realidade, porém ele não é totalmente apurado. Aliás, pela correria do conteúdo aqui, eu não tive tempo de ir atrás de informações apuradas, tá bom? Será que eu não consigo? Tá bom. Vamos lá. Então, eu tenho como objetivo aqui, juntamente com vocês, demonstrar como a análise de dados ela reduz a incerteza em decisões estratégicas no futebol, porém, isso em qualquer área, né? Então, o contexto, a gente vai simular ali uma análise, né? Que a gente vai simular a mesma análise da toalha do Safonov, que tá bem famosa aí, né? Toalha mágica. E aí a gente vai conseguir entender quais são as prováveis decisões de cada batedor. Olha só, aqui algumas perguntas, né, que nós precisamos fazer. Quais jogadores do Flamengo cobraram pênaltis na Libertadores 2025? Qual que é a taxa de conversão individual e geral, né? Diz aqui que essa taxa de conversão individual e geral. Vou pegar aqui um jogador. Não sei o nome do meu jogador do Flamengo. O jogador A, ele bateu 10 pênaltis. Qual que foi a taxa de conversão? Quantos pênaltis ele acertou? Então a gente divide a quantidade de acertos pelo total de pênaltis e geral também, que seria pensando no time Flamengo. Existe padrão de direção? Será que o jogador A bate mais para a esquerda, bate mais no centro, na direita? Aqui também a gente começa a ver ali o pé dominante, se influencia na direção do chute. Será que todos aqueles que são destros, será que eles batem no lado esquerdo? Será que a galera que é canhota, será que bate no lado direito? Isso é uma regra, isso é uma exceção? O que é? A gente vai ver. O comportamento muda em situações decisivas. O camarada bateu um pênalti ainda no primeiro tempo. Será que ele tem a mesma performance batendo nos 2 minutos de uma prorrogação? Será que ele se sente mais pressionado ou não? Nós vamos analisar isso daí também, juntamente, tá? Que mais aqui? Com esses dados, qual seria a melhor decisão de um goleiro para cada batedor? Então aqui, primeiramente, eu vou importar então os meus dados, tá? E eu já vou ter aqui mais ou menos uma ideia do tamanho da minha base. E aí, gente, sempre é importante a gente fazer essa análise exploratória, tá bom? O que essa análise ela fala? Olha só, taxa de conversão geral, 88%. O que isso significa? Que de todos os pênaltis, Flamengo acertou 88%. Nesse caso, foi o quê? Foram 20... Essa é a conta, né? Quer ver? Deixa eu fazer mais ou menos aqui para vocês. Conta nada mais é do que 23 dividido por 26. Olha lá. Se eu colocar 1 vezes 100, eu vou ter em porcentagem, né? Olha só. Obviamente que aqui tem um 4 e depois tem um 6, então eu arredondo para 5 aqui. Mostra que 88% de todos os pênaltis, 88% é o que o Flamengo ocupa aí. Aí aqui eu tenho, né, algumas distribuições de resultado. Então, a quantidade de gols, né, eu tenho 23 gols. 2 desses 26 pênaltis foram, como que eu posso dizer, defendidos. E um desses pênaltis foi isolado, né? 10 desses 23 pênaltis aqui, 10 desses 23, quer dizer, desculpa, desses 26 no caso, não é? 10 desses 26 foram batidos na esquerda, 8 foi no centro do gol e 8 foi na direita. Perfeito. E aqui a gente tem a altura, né? Então, dos 26, 11 foram no alto, 9 foram ali no meio e
6 foi embaixo. Legal. Aí, a partir disso, vamos dar uma olhada aqui nesse código e vamos ver o que ele está nos gerando. Ó, vocês já conseguem ver que eu tenho aqui uns subplots. Então, na última live nós olhamos ali o pyplot. Acredito que foi na última, se eu não me engano. A gente já viu como criar, né, gráficos. Aliás, sobre o modelo de estoque eu vou estar retornando na próxima semana, acredito. Mas aqui vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma análise por jogador. Então, esse código aqui. Passar devagar, né? Então eu tenho o gráfico 1, onde eu vou analisar a taxa de conversão por jogador. Eu tenho o gráfico 2, que vai falar o total de pênaltis por jogador. O gráfico 3, conversão sob pressão, né? Ou normal. Mas, como você sabe que está em pressão? Pessoal, pensa que depois dos 95 minutos mais, que é depois da prorrogação, já é pensão, ó, pressão, não é? Então antes é jogo normal, mas a partir de 95 minutos aí, total de partida, ele já sofre uma pressão. Gráfico 4, né, o pé dominante versus a taxa de conversão. Então olha só, eu tenho aqui a Arrascaeta. Total de pênaltis, 3. Quantos gols? 3. Conversão, 100%. E essa conversão aqui a gente vai deixar um pouco de lado, mas é referente ali à pressão, tá? Eu tenho aqui a Arrascaeta, eu tenho depois, olha só, esse Ailton Lucas. Olha só, de 4 pênaltis, ele conseguiu fazer 2 gols, então a conversão dele foi 50%. Provavelmente nenhum desses foi depois da prorrogação, então por isso que aqui é zerado. Eu tenho o Bruno Henrique, olha só, de 8 pênaltis, ele acertou 8, muito bom. Deixa eu passar aqui, eu tenho eu acredito que é o Gerson, né? De 5 pênaltis, acertou 4. Olha só, ele consegue um 88%, porém, provavelmente, ele perdeu pênaltis aí na prorrogação, então muitas vezes ele não é muito bom na pressão. Deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês nessa tela aqui. Pronto, acredito que assim esteja bom. E aí eu tenho os gráficos, né? Olha só, então esse gráfico aqui, ó, taxa de conversão por jogador, a taxa média geral, que é aqui, ó, a nossa taxa média, a gente pode pegar como 88, então é aquela linha azul, né? Mais ou menos. E olha só, o Pedro, 100%, Cauã 100%, porém eu tenho o Ayrton Lucas aqui que 50%, né? Porque de 4 gols aí ele acabou gerando apenas 2 gols. Eu tenho o Gerson também, que de 5 pênaltis me fez apenas 4 gols, 80%. O resto eu tenho tudo 100%. Aqui eu tenho simples, né? O volume aí de pênaltis cobrados. A gente pode ver que o Bruno Henrique é o que tem mais pênaltis, né? E mais acertos também. 8 pênaltis, 8 gols. Legal. E eu tenho aqui também, ó. Eu tenho aqui a taxa de conversão, um número sobre pressão, vamos pensar assim, né? Então, o que acontece? A gente percebe que por mais que a pressão sobre pro Arrascaeta, isso não modifica os resultados dele. Ele continua assertivo, né? Já o Gerson é diferente. Quando aumenta a pressão dele, ele não se mostra tão eficaz, né? Então, normal seria até os 95 minutos do jogo. Pressão é quando já estamos falando dos acréscimos aí. Aí nós temos também uma visão muito importante aí, que é a influência do pé dominante, né? A gente percebe que nós temos aí 95 do direito e 67 apenas do esquerdo.
Isso mostra que aí jogadores destros naturalmente é, naturalmente dominam aí essa nossa base, é legal. Isso aqui a gente consegue ver mais ou menos esse ponto muito importante. E aí o que acontece? Olha só, aqui eu tenho uma análise de padrões por direção. Isso é muito importante. Olha só, se eu rodar essa célula aqui, eu vou ter aqui, ó, Arrascaeta. Eu tenho esquerda. Ayrton Lucas, eu tenho aqui direita, né? O que é essa análise ela me mostra? Ela mostra que cada jogador em si acaba possuindo aí uma direção preferida e isso acaba sendo altamente previsível, tá? Isso mostra que, olha só, vamos pegar o Bruno Henrique aqui, ó. Bruno Henrique. O Bruno Henrique, se eu subir aqui em cima, olha só, ele tem 8 pênaltis cobrados. Se eu descer aqui, eu vejo que ele bateu no centro, olha só, 6 ele bateu na esquerda e ele bateu na direita. Então, obviamente, que aqui a gente consegue enxergar que para o Bruno Henrique a esquerda, left, olha só, Bruno Henrique, é algo de é algo que ele prefere, né, bater ali na esquerda. Olha que interessante também o Gerson aqui, ó, center, né? Vamos puxar aqui a quantidade de pênaltis do Gerson. O Gerson tem um total de 5. Olha só que interessante. 4 dos 5 ele bateu no centro. Nenhum ele bateu na esquerda e ele bateu na direita. Então a gente consegue entender aqui que é algo nítido, não é? Olha só, aí a gente tem aqui a conversão por direção do chute, né? Então, quantos que bateu na esquerda acertaram, quantos bateram no centro acertaram e quantos bateram na esquerda, na direita acertaram. Então a gente percebe que o lado preferível, que é a esquerda, tem uma grande chance aí, né, de acerto. E aí a gente começa a ver a decisão do goleiro com base. Eu já tenho o canto, eu já sei mais ou menos como que eles funcionam sob pressão, né? Então vamos fazer aqui uma análise bem simples, vamos colocar assim, mas olha só. E provavelmente, pessoal, tem uma grande chance dessa tabelinha ser parecida com a tabelinha do goleiro aqui, ó, do próprio. Cadê? Eu tô procurando o nome dele. Safonoff. Nossa, que nomezinho complicado. Olha só, Mohamed é o fotógrafo, se eu não me engano, viu? Ele conseguiu bater essa foto lá. E olha aqui, ó. Ó, tá até com fita aqui, ó. Mas é isso que a gente estamos procurando. Que olha só, Gerson, centro, ele tem 80% de bater no centro, tá? Então, estratégia do goleiro ir para o centro. Taxa de conversão, né? Quantidade de vezes. Aqui tem o pé também. Olha só, Ayrton, ele tem 75% de ir para a sua direita. Desculpa, para a sua esquerda. Então, o goleiro, ele vai contra ali a grande chance, né? Então, pô, se ele chuta na maioria das vezes. Isso mesmo, olha só. Se ele chuta, porque aqui eu tô vendo o padrão de direção, né? Então é contra, eu quase me confundi aqui. É contra ali o goleiro, né? A posição do goleiro, porque o goleiro tá de frente. Então se ele a direção dele é para ir ali para minha direita, o goleiro ele vai ir para a esquerda, tá? E aí taxa de conversão 50%. Agora os outros, olha só como é padrão essa direção deles em quase todos os pênaltis, então vai ser padrão quase de 100% de conversão, né?
Então é muito importante essa tabelinha, novamente, se a direção deles é ir para a direita, então o goleiro vai para a esquerda, porque a gente está falando de um cara a cara ao outro, né? Então as direções são inversas. E olha só, eu tenho aqui análise de pressão, pessoal, e situações decisivas. Vamos rodar. Ó, taxa de conversão em situação normal, que é o que? Até os 95 minutos, o Flamengo ele tem uma taxa de 90% de acertar um pênalti, de ganhar nos pênaltis ali. Mas essa taxa, olha só, sobre pressão, ou melhor, acima ali, né, dos minutos de jogo, essa taxa acaba diminuindo. Então a gente percebe aqui sobre esses fatores em números e a gente vê aqui a fase do jogo. Então, ó, do 0 aos 15 minutos, provavelmente vamos se considerar que não está muito bem aquecida, é difícil também acontecer um pênalti logo nos 15 primeiros minutos, né? Agora, dos 15 primeiros minutos até os 45, até os 60 minutos mais ou menos, a chance do Flamengo acertar um pênalti é de 100%. Conforme vai subindo esse número, conforme vai chegando no final, né, a pressão aumenta. Muitas vezes o time está perdendo, ou muitas vezes o time está empatado e está chegando no final, a pressão aumenta, a chance cai, mostrando que não se mantém sobre pressão. Sabendo disso, nós chegamos então, olha só, essas conclusões. Então a gente analisou aí 26 pênaltis, né? Uma taxa geral de 88%, 23 gols marcados, 3 desperdiçados aí. Olha só, padrões identificados. Lado esquerdo, 10 chutes, então 38%. Lado direito, 8 chutes. E centro, 8 chutes também. Jogadores destros preferem chutar para a esquerda, que é um padrão natural. A influência do pé dominante, pé direito, 95% de conversão, pé esquerdo, 66% de conversão. Pé dominante influencia levemente, mas, porém, o padrão aí chega a ser mais importante, não é? Eu tenho aqui o impacto da pressão também, referente, vamos se dizer, ao tempo do jogo, né? Então, a situação normal, a galera consegue manter 90% de eficiência, sobre pressão 80%, tá? Pressão reduz a efetividade. E a estratégia do goleiro, que seria a toalha aí do Safonov, é isso mesmo? Será que fala? Nomezinho complicado, é cada uma, viu? Mas olha só, vamos lá. Será que tem como eu já... Não, vou deixar assim mesmo. O goleiro não adivinha. Cadê? O goleiro não adivinha e ele reduz a incerteza usando dados, né? Então, identificar padrão, cada jogador tem uma direção preferida. Nós vimos nesse gráfico aqui, ó. Nós conseguimos perceber isso. Considerar o contexto é muito importante, então se tá ali nos 20 primeiros minutos é uma coisa, se tiver nos 90 minutos já é outra pegada, vamos pensar assim, né? Então a pressão pode alterar o padrão, adaptar a tática, conhecer a taxa de conversão por zona e orientação. Dados reduzem incertezas em decisões sob alta pressão. Padrões comportamentais são previsíveis e mensuráveis. Um exemplo é a escolha deles de chutar no mesmo lado. Contexto importa, pressão, minuto do jogo, histórico, ciência de dados não substitui intenção, mas potencializa. Mesmo em esporte, decisões racionais baseadas em dados vencem. Então, nós percebemos através aí dessa análise
a importância, né? A importância deixa eu jogar minha webcam para cá, dos dados. Se eu não me engano, existe uma estratégia, nós podemos até verificar aqui juntos. Deixa eu ver como que eu posso colocar Alemanha. Contra o Brasil. Olha só, os analistas alemães estudaram detalhadamente os pontos fracos do time brasileiro, como a vulnerabilidade da defesa em contra-ataques e a desorganização do meio de campo quando pressionado. Relatos indicam que o primeiro gol de 7-1, inclusive, foi fruto de uma jogada ensaiada, olha só, baseada nessa análise que explorou a defesa desorganizada após um escanteio. Então, assim, pessoal, a Alemanha eu já tinha visto isso com a Alemanha, com aquele resultado do 7-1. Agora nós estamos percebendo isso com o Flamengo, né? Ficou nítido, as manchetes, os grupos de dados estão falando muito sobre isso. E aí a gente começa a entender que o mais importante da análise do dado é a estratégia dele. Então, muitas vezes você está ali com uma experiência de 1 ano a 3 anos e você já consegue extrair essa estratégia, esse poder. O dado ele não fica apenas para ser consultado, o dado ele acaba sendo algo para ser direcionado, né? Ele vai te direcionar, vai direcionar seus diretores, seus clientes. Então é muito importante começar a ter essa visão, a importância da análise dos dados, tá? Então, se você tem de 1 a 3 anos, aliás, eu tenho um convite muito especial para você. No dia 5 de fevereiro, às 20 horas, eu vou realizar um workshop, tá? Com o tema como transformar sua experiência em dados em uma consultoria que fatura mais de 10 mil reais. Então, se você tem esse desejo, se você almeja ampliar seu conhecimento com dados, gerar impacto real, não sendo apenas alguém que fica respondendo perguntinhas de Power BI, sabe? Aquele que direciona mesmo ali as análises, a estratégia, não perca tempo. Aí como que você se inscreve? Você vai lá no link da minha bio, lá no meu Instagram, que é underline Isaac, Isaque.Micael, Micael, tá bom? Então, underline Isaac.Micael, vai lá no link da minha bio, você consegue se inscrever, você já vai entrar na comunidade e também já vai ter acesso a um presente muito importante. Olha só, essa análise mostra que o goleiro, ele teve uma orientação ali de dados e trouxe muito resultado na final. Infelizmente, o Flamengo, representando o Brasil aí, vamos pensar assim, foi desclassificado, perdeu por falta de análise da parte do Flamengo ou por muita análise na parte do PSG, seu concorrente. Espero que você tenha gostado. Se você quiser me mandar os dados reais, se você achar aí pela internet, me manda lá um DM no direct lá no Instagram, a gente pode refazer esse vídeo com os dados reais. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E não se esqueça também do nosso workshop, se inscreva nesse canal, aperte para ativar as notificações aqui no sininho, isso é muito importante. E se você curtir, isso vai ser uma grande ajuda para mim, tá bom? Até a próxima e tenha uma boa noite, pessoal. Tamo junto.